Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar sobre o espetacular A Bomba, quadrinho europeu da editora Glénat, que chega ao Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Que edição maravilhosa, acabamento gráfico como sempre de excelência, lombadinha redonda, costurada, tem fitilho também, material bem firme. Publicação que conta com capa dura, aqui é a guarda da publicação, papel offset preto e branco, 476 páginas, ao preço de R$ 159,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós temos aqui um material que, de um certo aspecto, tem um caráter documental, ainda que a narrativa ela se dê de uma forma diferente do que seria um documentário. Por exemplo, quem vai contar boa parte da história é a própria bomba, ou melhor, o urânio, ele que está louco para ser liberado. A publicação ela conta com roteiros do Alcante e do Bolé, e o Alcante ele teve a ideia de publicar esse quadrinho quando visitou o Memorial de Hiroshima, e lá ele se surpreendeu com aquela sombra, né, que existe nas escadarias de um banco, onde uma pessoa simplesmente foi desintegrada após sofrer com o ataque da bomba atômica. A arte fica por conta de Rodier, eles todos aí são artistas europeus, o Alcante é belga, por exemplo. Esse é um trabalho que demandou muita pesquisa. Ao final da edição nós temos pós-fácil dos artistas da obra comentando, né, um pouquinho sobre o trabalho que eles apresentam nesta edição, que inclusive é premiadíssimo, tá? E mais ao final nós temos a bibliografia, os livros, documentários que serviram de base para contar a história da primeira bomba atômica. Galera, tem um outro material que já saiu no Brasil, eu não vou lembrar exatamente por qual editora, eu sei que está vinculado à Folha de São Paulo, que é Trinity. Eu até já comentei sobre esse material nos vídeos lá no início do canal, elogiando essa publicação. Eu diria que Trinity faz um trabalho realmente muito bom, mas em A Bomba ela vai além. Aqui nós temos mais e mais detalhes, como as coisas se costuram, a questão dos cientistas com os políticos, as decisões que são tomadas. E um lado muito importante é que os autores, eles realmente escancaram o que aconteceu naquela época, sem ficar passando pano, sem querer dizer quem é o vilão ou quem não é. Eles realmente apresentam as diversas perspectivas, tanto dos políticos como dos militares, como também dos cientistas. Eles também desnudam os arrependimentos de alguns cientistas e cartas de protesto para não utilização da bomba durante a Segunda Guerra Mundial. O Oppenheimer, que é um dos principais cientistas responsáveis pela criação da bomba atômica, mostra todo o seu arrependimento, o tanto que ele batalhou, inclusive, para conversar com o presidente dos Estados Unidos, explicar as mais diversas consequências. Também é mostrada a divergência que existia, seja entre os políticos, entre os militares, entre os cientistas, na utilização da bomba atômica e o quão imprevisível ela poderia ser. Tem uma passagem muito cômica aqui, quando um jornalista ele vai acompanhar a primeira explosão atômica da história, que foi feita ali num deserto utilizando plutônio e não urânio. E aí ele começa a questionar os cientistas, né? Qual o tamanho da explosão, isso e aquilo, e as respostas eram simplesmente não sabemos, para constrangimento do general que cuidava ali do projeto Manhattan. Olha só essa passagem, ele pergunta, o jornalista, qual será a potência da bomba? Ah, essa é uma excelente pergunta. Quem fala isso é o cientista, ou seja, nem eles sabiam exatamente quais seriam as consequências da explosão atômica. Poderia levar até mesmo à extinção do planeta, gerar ali uma reação em cadeia onde tudo fosse destruído. Os autores eles fazem uma abordagem muito interessante mostrando os momentos mais tensos da Segunda Guerra Mundial, a busca pela criação da bomba atômica não só por parte dos Estados Unidos,
mas também por parte da Alemanha e as sabotagens que o exército americano fez em relação às indústrias ali que estavam tentando enriquecer plutônio e urânio. A União Soviética com o seu espião ali também no projeto Manhattan, visando criar a sua própria bomba. A questão relacionada também ao Japão, que acabou sendo o alvo das primeiras bombas atômicas. Ali mostram os soldados, as famílias, o tanto de sofrimento, as decisões sobre quais cidades seriam bombardeadas, né, as opções, e aí eles vão descartando, chega no secretário de Estado e aí cabe a ele decidir qual vai ser, né, a cidade ali que vai ser bombardeada. E tudo isso é construído com bastante detalhes, mostrando o posicionamento de cada um dos cientistas, de políticos, aquela questão que é muito interessante, né, sobre o motivo que levou os Estados Unidos a soltar a bomba lá no Japão, que era um país que simplesmente estava resistindo, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, quando a própria Alemanha já havia assinado a sua rendição. Aquele caráter do orgulho japonês, o lance do imperador ser o deus ali na terra, a questão da vergonha de se renderem. E uma das justificativas seria que se os Estados Unidos continuassem com a guerra tradicional, né, sem a utilização da bomba, poderia levar à morte não só de milhares de japoneses, como também de americanos. E a demonstração da utilização da bomba atômica poderia levar o governo japonês a repensar a questão da rendição, né? Será que eles se surpreenderiam com essa nova arma que é simplesmente avassaladora? Alguns cientistas se rebelaram com relação a essa ideia da utilização prática da bomba atômica em território japonês. Eles, por exemplo, tiveram a ideia de fazer uma demonstração do poderio atômico para convencer os japoneses. O ponto é que com a explosão lá em Hiroshima, que foi a primeira delas, com a Little Boy, o imperador japonês, ainda assim, ele não cedeu. Somente com a explosão dessa segunda bomba é que aí o imperador ele acaba assinando a rendição. Tem uma abordagem bem interessante que são os experimentos feitos pelos Estados Unidos em cobaias humanas, utilizando radiação. Galera, isso daí é basicamente um crime de guerra no próprio território. E os autores, eles explicitam realmente essa passagem que é muito tenebrosa. Testes inclusive em crianças. É um negócio muito aberrante, né? Normalmente quando a gente fala em experimentos de guerra, em cobaias humanas, a gente imagina somente lá na Alemanha nazista. Mas não, os Estados Unidos, obviamente numa escala muito menor, mas com seus próprios concidadãos, fez também alguns experimentos. Em suma, galera, eu diria que nós temos aqui um dos materiais talvez mais completos sobre a história da criação da bomba atômica. Realmente é de um detalhismo, de uma abordagem interessante. A própria estruturação do quadrinho, ele realmente prende a atenção do leitor, essa narrativa de um urânio consciente, né, querendo ser liberado e passando pelos mais diversos processos ali de enriquecimento, dão uma espécie de encanto diferente para essa obra. Eu realmente adorei essa publicação, eu particularmente gosto bastante sobre história, principalmente histórias de guerra, criação da bomba atômica e tudo mais, então eu me senti mais do que satisfeito lendo essa obra. Vou mostrar um pouquinho da arte, que é muito competente, consegue ambientar muito bem o leitor para o que vinha acontecendo na época. Olha só, tem as referências fiéis ao projeto Manhattan, a utilização da tecnologia. Você percebe que não só os roteiristas, mas o desenhista estudou bastante para fazer a arte dessa publicação. Tem uma passagem bem sinistra que traz um naufrágio de um navio de guerra americano, onde boa parte dos tripulantes acabaram sendo devorados por tubarões. Muito sinistra essa passagem, para vocês verem o quão completa
é esta obra aqui. E tudo, obviamente, relacionado à criação da bomba atômica. As missões para sabotar o projeto alemão de criar a sua própria bomba nuclear, tudo realmente é muito bem feito dentro dessa publicação. Galera, em suma, que nota que eu dou para A Bomba? Não tem como não dar nota 10. Material redondinho, perfeitinho, funciona em termos de roteiro, em termos de arte. Realmente um trabalho espetacular que vai entrar fácil aí para a lista de melhores do ano. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!